Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. 10 horas com mais 22 minutos. Carol Gilberti já está conectada conosco. Muito bom dia para você, Carol. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia, Murilo. Bom dia, Lu. Bom dia, bem-vinda. Saudade de vocês. Muito tempo que eu não vejo vocês. Pois é. Ótimo. Bom, gente, eu estou trazendo essa semana uma pauta que ela está bem, vamos dizer assim, fervilhante aí nas mesas de bares, das famílias, dos amigos, das empresas também, que é a questão do futuro do trabalho, inclusive quando a gente fala sobre trabalho remoto, híbrido ou presencial. Eu acho que hoje tem aí uma vasta variedade aí de opiniões que estão permeando os ciclos sociais. Então, eu trouxe aí a Daniela Kleiman, que ela é um dos principais nomes do futurismo no Brasil e da América Latina. Ela foi eleita também a Women to Watch 2023 e também é colunista da Época Negócios. Para ela, tá? A decisão dessa retomada pro formato presencial é justificada pelas empresas, principalmente assim, por outros motivos que não têm muito a ver com as métricas da queda de produtividade, e sim por outros fatores mais culturais, fatores mais comportamentais que ela traz aqui para a gente. Porém, hoje, eu só vou fazer uma provocação, hoje ela vai falar um pouquinho sobre esse cenário atual, como que tá, e na quinta-feira eu vou trazer um pouco mais dessa opinião que ela tem, do que ela, né, dos líderes que hoje assumem essas cadeiras, por que eles não veem com bons olhos as questões das novas gerações, de quererem trabalhar de forma híbrida, mas eu queria que ela trouxesse primeiro um cenário um pouco mais abrangente do que está sendo visto essa questão do futuro do trabalho. Vamos ouvi-la, então? Vamos começar com um panorama desses, então, né? Eu acho que essa questão do tema do futuro do trabalho, ele ser mais híbrido, mais remoto, enfim, é interessante porque ele não é um tema novo, né? Eu falo que já nas minhas palestras e nas minhas consultorias, eu falo sobre esse trabalho, futuro do trabalho ser remoto há uns 10, 15 anos, pelo menos. Só que o que acontece é que as empresas nunca tiveram necessidade de pensar em modelos, como isso poderia funcionar, e pensar em novas metas, em novas medições, né? Em cima de produtividade, não em cima de tempo, enfim. Elas nunca se ocuparam disso porque estava funcionando aquele modelo, né? O que a gente falou, as gerações mais antigas estavam acostumadas com isso e as novas foram se adaptando, então não precisava mexer em time que, entre aspas, estava ganhando, né? Mas aí veio a pandemia e mostrou pra gente que, poxa, talvez realmente é importante mexer nesse modelo mesmo. E não só talvez é importante, mas talvez como necessário, né? A gente realmente tem, por exemplo, grandes escritórios que têm um custo altíssimo, né, para as empresas, para as companhias. A gente tem muitas tecnologias que agora já estão diminuindo o número das pessoas nas empresas. A gente já tem também, por exemplo, as fábricas já não precisam mais de tantos empregados quanto precisavam antes, né? Então já tem uma automação muito grande que está fazendo isso acontecer. Então, acho que as próprias companhias começaram a perceber durante a pandemia que esse tipo de trabalho ele era possível de uma forma mais remota, mais descentralizada, e que ela conseguia, inclusive, economizar e cortar custos com isso, né? Então essa foi uma lição que foi aprendida durante a pandemia. Mas o interessante é que é exatamente o que você falou. Parece que, apesar de ter aprendido essas lições e visto que isso poderia, sim, ser positivo para as empresas, elas começaram a ficar contra, ou pedir para as pessoas voltarem, ou pedir para as pessoas estarem presenciais, e foram os chefes que exigiram esses retornos, justamente sem evidências, né? Aliás, até o contrário. Hoje a gente tem dados que já mostram que o trabalho remoto é mais eficiente até do que o trabalho presencial, porque as pessoas são mais motivadas, porque as pessoas elas estão conseguindo misturar melhor o trabalho com vida, elas estão conseguindo focar mais em produtividade e menos em tempo trabalhado. Então é bem interessante, elas preferem até fazer as coisas mais rápidas de uma maneira mais eficiente para entregar e poder ter um tempo livre maior do que ficar procrastinando o dia inteiro durante o escritório, né, aquele tempo de escritório. Então a gente até tem argumentos mais contrários à volta do presencial. Carol? Bom, Oi, agora porque eu estava dando um delay aqui para mim. Então, gente, é um assunto que eu sei que é um pouco conflituoso aí, mas para que isso tudo possa ocorrer de fato, né, nas estruturas corporativas, a gente precisa ter mesmo redesenhar, né, essa cultura organizacional.
para realmente a gente ter métricas aí efetivas, formas da gente poder medir a produtividade das pessoas. Gente, eu lembro meu primeiro emprego com carteira assinada, eu ficava às vezes horas, né, finalizando o meu trabalho e enrolando, né, para poder ficar lá batendo ponto. Eu sou totalmente contra isso mesmo porque a gente tem vida pessoal, a gente pode fazer outras coisas, pode contribuir na empresa em outras tarefas. Enfim, esse engessamento, para mim, ele precisa ser reavaliado para criar uma cultura um pouco mais maleável. Então, eu estou muito mais ali, talvez, no pé nas novas gerações do que na minha própria geração que pensa o contrário. Mas eu vou trazer na quinta-feira aí, depois eu queria ouvir dos ouvintes, o que eles acham sobre essa questão do trabalho remoto, híbrido, presencial, porque ainda temos aí 2 divisores aí de opiniões, né? Ô, Carol, eu acho o seguinte, eu vou dar meu palpite aqui. Eu esperava mais novidades pós-pandemia em relação ao trabalho, né? Porque durante a pandemia se falou muito que ia flexibilizar e tal, mas quem te viu que a pandemia foi acabando e voltamos ao mesmo estilo de trabalho na maioria, lógico, das empresas, né? Eu sei que parte das empresas não. E eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que tem que ter produtividade, não faz sentido nenhum você ficar, às vezes, um dia inteiro no trabalho com baixa produtividade, né? Você tem que entregar o serviço, né? Eu acho isso, e também essas propostas que a gente vê aí no mundo, diminuir um dia de trabalho na semana, né? Semana de 4 dias, Semana de né? 4 dias também tem sido discutido em alguns países, enfim. É isso que você falou, para além do trabalho tem a vida, né? Que é mais importante que o trabalho, inclusive, a vida pessoal. Concordo. Olha, essa entrevista está riquíssima, ela fala muito sobre isso, tá, Murilo? Então, assim, tudo que você trouxe, é porque eu não vou dar um spoiler aqui, mas na quinta eu vou trazer um pouquinho mais, porque essas questões dessas tomadas de decisão de realmente transformar os universos do trabalho tem muito a ver com as lideranças que estão ali na frente, e tem vieses culturais, né? Vieses de antigos modelos de trabalho que tendem a permanecer, e aí tem esses conflitos geracionais, porque hoje a gente tem no mesmo time, às vezes, 4 gerações, desde o Baby Boomers até a geração Z. Então, assim, são vários pontos que são para a gente poder ficar atentos, que podem ser mudados, mas a gente precisa realmente querer que as lideranças, ou talvez exigir, ou talvez ter uma discussão um pouco mais aprofundada com essas lideranças para que elas queiram. Mas na quinta-feira eu volto um pouco mais. A Daniela tem muita coisa para falar, ela é incrível na fala dela. Ela realmente, assim, organizou o meu discurso, porque o meu discurso era muito, assim, emotivo para falar sobre essas coisas. Então ela organizou, ela falou tudo que eu gostaria de falar para meus amigos, para meus familiares, para o meu marido, que é também às vezes muito contra. Eu falo, gente, vocês têm que pensar com a cabeça de hoje. Mas, quinta-feira eu volto, vou trazer as razões que ela trouxe, que ela entende, que são assim, que seguram esse avanço aí nessa mudança. Combinado? Combinadíssimo então, hein? Com a cabeça de hoje. Vamos tentar, né, Carol? Valeu, Carol. Aí. Na quinta-feira, Um beijo, então, pessoal. a gente segue esse assunto. Beijo, Carol. Tá.